Bora? Bora. Deixa eu ver quem ainda permanece no meio de nós. Aguinaldo. Tô aqui também, professor. Lucas. Aguinaldo está aqui, professor, desculpa. Ô, Aguinaldo, você foi malzão também na prova, hein, Aguinaldo? Fui, eu confundi tudo, viu, professor? Zerou também, pô? Ô, Aguinaldo, Zerou. você, Rosenilda, quem mais zerou aí? Procura fazer as atividades que eu deixei lá no Encontro 3 e me manda, que aí eu vou avaliar aí para pelo menos 50% da pontuação, tá bom? Tá bom, eu vou estar fazendo. Eu te enviei já. Eu queria saber só se você recebeu. Recebi sim, ô Rosenilda. Tá. Eu enviei, eu Minha enviei também, uma de, eu Ó, enviei uma de direito civil. Eu posso não estar entendendo muito bem a sua matéria, mas eu não perco a sua aula, tá bom? Isso Mas por conta de você explicar, é que realmente eu acho ela bem complexa. Professor, eu fui bem nessa provinha aí, mas eu também fiz os exercícios. Eu vou ter um pontinho extra, né? Quem, Karina? Vai ter um bônus aí, né? Quanto você tirou? Professor, Eu acertei tudo na prova, professor. Diga. professor, Oi? eu não sei se o senhor sabe, mas na sua aula frequenta duas Daniele. Eu vi o senhor falando Daniele. Tem uma Daniele que que o senhor sempre chama ela, né? E tem eu. Daí eu tô meio ela confusa, não se o tá. senhor sabe. Sim, é. A Dani não tá hoje. Eu vi que tá só você. Ô, Karina, você tirou 10, não tem como dar mais ponto. Ah, já deixa acumulada aí pro próximo bimestre. Não, mas aqui é igual ICMS, é não cumulativo. Ah, deixa aí de bônus. Essa foi boa. Essa é boa, viu, professor? Saiu pela tangente, hein? Fazer o trabalhinho deu muito trabalho. O aprendizado. Pessoal, olha só. Contudo, pelo amor de Deus, isso não é para ninguém. Eu estava aqui agora conversando com o Francisco, que a gente estava falando uma coisa que é verdade, eu queria compartilhar com vocês. A gente quando vai, pelo menos eu, né, e aí eu falo por mim, não posso falar por outros professores, tem até a Jéssica que não tô vendo ela no grupo, mas ela trabalhou comigo. Pelo menos eu, quando estou montando uma aula para vocês, quando eu falo somente tributário, né, que aí tributário para mim é mais tranquilo porque eu trabalho com isso desde 87, então é tempo pra caramba, né? Mas mesmo assim, ó, quando eu estou montando uma aula, pessoal, ó, eu tenho aqui, ó, um livro que chama, não sei se vocês estão vendo aí, ó, Tributos em Espécie, que é exatamente da matéria de vocês. Eu tenho outro livro desse cara aqui, que é do Ricardo Alexandre, também Direito Tributário, muito bom. Eu tenho aqui, ó, Direito Constitucional Tributário do Roque Carrasa, que é Mostrando os livros, eu não tô vendo, não. que é um papa, tá? Eu tenho esse aqui, ó, Manual do ICMS, porque é para a aula que eu estou dando hoje, tá? Manual do ICMS, Direito Tributário Material, Processual e Direito Penal Tributário do ICMS. Então, assim, quando a gente está montando uma aula, por mais que os slides vá só tópico, a gente busca conteúdo para passar para vocês, tá? Então, seria interessante que vocês, na hora de estudar, buscassem a mesma coisa, buscassem livros também para que vocês possam complementar. Imagina eu, para dar a aula, eu me cerco aqui de diversos, aí ó, Eduardo Sabag, ótimo, Jean. Eu me cerco aqui de diversos materiais para poder passar um conteúdo mais completo possível, entendeu? E muitas das vezes, muitos alunos, às vezes, se vale para estudar apenas nos slides ou apenas... É muito pouco, pessoal. Por mais que vocês não gostem de tributário,
mas vai cair tributário na OAB. Então, aproveitem para que, somente quem está no 10º semestre, que não fez ainda, aproveite para tentar extrair o máximo, porque cai tributário na OAB. Né? E, então, busque, complemente, tá? Tem aí a biblioteca virtual da Anhanguera, que tem a maioria dessas obras tem disponível lá. Tá? E aí vocês falam assim, ah, mas eu trabalho. Gente, eu também trabalho. Eu tenho uma contabilidade para cuidar, uma advocacia, ainda tenho meu trabalho lá na OAB, faço defensoria, quer dizer, mas quem faz a hora, né, somos nós. É um momento que se passa, né, um momento que vocês estão passando, que vai passar. Então, esse algo a mais é importante dar, para que consiga aí pegar uma OAB de primeira. Eu, graças a Deus, quando prestei OAB, passei de primeira, mas porque pegava livro, estudava, buscava mesmo. De graça, pessoal, não vem não. Não tem jeito. Direito, quem opta por fazer direito, não tem jeito. É leitura e é interpretação. Não é decoreba, não adianta, não é decoreba. Na decoreba não vai conseguir aprender nada. E aí eu conheço muita gente, inclusive gente que se formou, que estudou comigo lá em 2012, 13, que até hoje não passou na OAB, até desistiu. Mas por quê? Gente que levava a faculdade só na base da cola, decoreba, decoreba, decoreba. Então, se optaram por fazer direito, tem que correr atrás, pessoal. Olha só, vamos falar agora da diferença de alíquota. A diferença de alíquota é um tema bem complicado no ICMS, porque é onde envolve as guerras fiscais, tá? Claro que nós não vamos conseguir esgotar diferença de alíquota, assim como não vamos conseguir esgotar ICMS numa aula, né? Ou ainda que fosse... Nós temos, como eu falei, 12 encontros, né? Muito pouco para a gente ver tributário. Então, o que eu falo sempre? É muito melhor passar o pouco com qualidade do que passar o muito para que vocês cheguem no final e falar, não entendi nada, não aprendi nada. Assim como alguns relatam aí que foi a contabilidade tributário constitucional, né? Direito constitucional tributário, né? Então, vocês vejam, o direito tributário constitucional é base para essa matéria que nós estamos estudando agora. Então, o fato de vocês, muitos, não terem conseguido assimilar o direito constitucional tributário, acaba implicando na tributos em espécie, tá? Por isso que eu falo, complementem os estudos com material, independente de gostar ou não, porque vai ser útil para vocês. Somente quem vai prestar concurso, tá? Olha, no item 7 lá da própria Constituição, do artigo 150 também, ou 155, agora deixa eu ver aqui. 55. 155, né? Ele fala o seguinte, ó. Nas operações e prestações que destine bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não, do imposto, localizado em outro estado, aí vem aquilo que você estava perguntando, tá, Leandro? Adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. No 8 ele fala, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença de alíquota entre a alíquota interna e a alíquota interestadual, de que trata o inciso 7, será atribuída ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto. B, ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto. O 9 incidirá também sobre a entrada de bens ou mercadoria importados do exterior, por pessoa física ou jurídica, ainda que não sejam contribuintes habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao estado onde estiver situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço. B, sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária do município, tá?
Vamos voltar aqui no inciso 7. Então, ele fala, nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. E o que é? A gente vai conseguir descobrir o que é essa diferença quando nós soubermos o que é a alíquota interestadual. Alguém sabe o que é a alíquota interestadual? Não sei, professor. Vamos lá. Cada estado cobra pela circulação, né, pelo ICMS, Não é isso. quando recebe mercadorias de outros estados. Aí é a alíquota interna, tá? A alíquota interestadual é essa aqui, ó. Quando é a alíquota que eles da circulação de mercadoria que vem de outro estado, não é? Explica melhor isso aí, Karina. Porque por exemplo, quando tem uma mercadoria que vai ser enviada de São Paulo para o Rio de Janeiro, e aí em São Paulo a alíquota de São Paulo é um valor, a do Rio de Janeiro é outra, vamos supor. Qual que é a alíquota de São Paulo, Karina? A de São Paulo acho que é 18%. E do Rio de Janeiro? A do Rio de Janeiro eu não sei se é 19%, é alguma coisa assim. Eu não sei se é 18 ou 19. Mas aí, assim, as alíquotas internas de grande parte dos estados é em torno de 17 a 19, né? Só que aí, assim, fica uma diferença de valor, porque a mercadoria sai daqui com uma alíquota, que é a do estado de São Paulo, e quando chega lá, tem uma diferença do valor que o Rio de Janeiro tem para receber. Então, aí, essa diferença é o que vai ser calculado ali para poder deixar uma parte do valor que vai ficar para São Paulo e uma parte para o Rio de Janeiro. Ou não? Então, é assim. Eu estou falando o que eu entendi até agora, só. Tá. Mas o que o entendimento é esse. O que não está correto é a alíquota que você está trabalhando, tá? E se você imagina que a alíquota no Rio de Janeiro, então, é 19% e São Paulo é 18%. Aí Rio de Janeiro manda de lá para cá, na verdade, a alíquota aqui é mais barato. Então, não teria complemento. Pessoal, a alíquota interestadual, ela funciona assim, ó. Qualquer região na qual o destino for sul, sudeste, exceto o estado do Espírito Santo, vai com a alíquota de 12%. Então, de qualquer lugar do Brasil que eu mandar para sul, sudeste, com exceção do estado do Espírito Santo, vai com 12%. Então, se eu mando aqui de São Paulo para o Rio Grande do Sul, vai sair daqui com 12%. Chega lá no Rio Grande do Sul, a alíquota interna é 18%. E aí, o contribuinte lá no Rio Grande do Sul que vai fazer essa complementação desse imposto. Por quê? Ele vai se creditar dos 12, ele vai recolher os 6 na entrada e aí sim ele vai se creditar dos 18, tá? Então, na hora que ele recebeu, ele vai complementar, tá? Uma observação que eu quero fazer para vocês é que aqui na legislação, ele fala o seguinte, ó. Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não, do imposto localizado em outro estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente. Ou seja, o cara vai receber lá e vai recolher para o estado dele essa diferença, né? Ele que comprou, tá? A diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual, tá? Anteriormente, essa regra não se aplicava para venda para não contribuinte ou consumidor final. Por quê? Quando era venda para não contribuinte ou para consumidor final, ia de São Paulo com a alíquota interna de São Paulo, tá? Aí houve uma alteração na Lei Complementar 86 de 2015, salvo engano, na qual aplicou-se o mesmo critério que se aplica para as empresas de revenda para consumidor final e não contribuinte.
Então, hoje, quando sai de qualquer região para qualquer lugar, mesmo sendo consumidor final não contribuinte, vai com a alíquota interestadual. E a alíquota interestadual é exatamente essa que eu estou mostrando para vocês aqui. A alíquota interestadual funciona assim. Qualquer região que você for destinar produto, tá? Aonde o destino é sul-sudeste, com exceção do estado do Espírito Santo, que seria sudeste, mas está fora, vai com 12%. Tá? Se eu mandar do sul e sudeste, exceto do Espírito Santo, para norte, nordeste, centro-oeste e estado do Espírito Santo, vai com 7%. E se eu mandar do norte, nordeste, centro-oeste e estado do Espírito Santo para norte, nordeste, centro-oeste e estado do Espírito Santo, vai com 12%, tá? Então, essa é a regra da alíquota interestadual. Tá? Então, nesse caso aqui, deixa eu só ver aqui, agora eu fiquei com... Eu estava vendo na internet uma tabelinha que ela é cruzada, né, onde mostra os estados de destino e os estados de origem do produto, né? Exatamente. Professor, se eu ler pensamento. Exatamente. Então, essa é a tabelinha cruzada, tá? Nessa tabelinha, ele traz exatamente, ó, estado de origem, estado de destino. Então, por exemplo, tá saindo de Pernambuco e vai aqui para Minas Gerais, que é do sul-sudeste, vai com 12. Tá? Está saindo de Pernambuco e vai para... Cadê meu mouse? Pernambuco, 18, porque aí é operação interna. Mas está saindo de Pernambuco e vai lá para Rio Grande do Norte, vai com 12, tá? É exatamente o que está nessa tabela anterior, tá? Então, a diferença de alíquota, a alíquota interestadual, pessoal, e é isso, e aí, pessoal, fiquem tranquilos que eu não vou pedir isso em prova, porque isso aqui é mais complicado mesmo, tá? E não tem nem nexo, porque vocês são curso de direito, não é curso de tributário, tá? Não tem nexo eu pedir alíquota em prova, tá? E até porque essa é uma regra que realmente aqui é decorar mesmo, vocês têm que decorar, porque isso aqui é tabela decorativa, tá? Então, fiquem tranquilos com relação a isso para efeito de prova. Agora, para efeito de conhecimento, para quem gosta aí de área fiscal tributária, essa é a regra, tá? Então, sempre que eu enviar de qualquer região para sul-sudeste, com exceção do Espírito Santo, vai com 12. Do sul-sudeste, com exceção do Espírito Santo, para norte, nordeste, centro-oeste e Espírito Santo, 7. Norte, nordeste, centro-oeste e Espírito Santo, para norte, nordeste, centro-oeste, Espírito Santo, com exceção do próprio estado, né, que aí é a alíquota interna, também 12, tá? Aí sim a gente consegue, né, Karina, vislumbrar a diferença de alíquota. Entendi, professor. Oi? Eu tinha visto aquela tabelinha, eu tinha visto essa tabela hoje à tarde. E aí, assim, só que eu foquei mais nessa questão de ver as alíquotas internas, que é aquela coluna que fica em destaque no meio, né? Que é a de destaque do meio é a dos valores internos de cada estado. Karina. Eu cheguei a ver essa dos 12%, mas eu não lembrava em que lugar que estava na tabela. Karina, a gente tem tudo isso aqui, ó, desse lado. Tem tudo isso aqui desse lado e você olhou só o meio. Não, eu vi tudo, mas assim, eu fiquei prestando atenção e comparando as alíquotas de cada estado. Tô brincando, mas olha só, pessoal, essa é a regra, tá? Agora, por que eu falo que não é importante para vocês, como tributarista, decorar a alíquota, tá? Porque isso aqui é uma função da contabilidade e do pessoal da área tributária, da área fiscal. Mas por que é importante para o advogado tributarista? Porque na hora que ele estiver ajudando o cliente dele no planejamento tributário, isso é importante. Ele saber aonde que é mais vantagem para a empresa vender. Ele saber aonde que é mais vantagem a empresa concentrar esforço de marketing para angariar cliente.
Porque dependendo da região que ele vender, vai com alíquota de 7%. Claro que as empresas acabam... Mas eu acertei que no Rio de Janeiro era 19 e São Paulo 18. É que Rio de Janeiro tem uma É que eu contribuição... estava falando do valor interno, não estava falando do interestadual. É que Rio de Janeiro tem uma contribuição, tem um fundo lá de amparo à pobreza, se eu não me engano, que tem 1% a mais, tá? Mas o importante do advogado conhecer essas regras é exatamente na hora de ele ajudar o cliente dele num planejamento tributário. Então, esse conhecimento para o advogado ele é importante para isso, tá? Por isso que eu falo, não importa aqui vocês decorarem a alíquota, mas importa sim vocês conhecerem essa regra de incidência do ICMS entre os estados, porque na hora que vocês estiverem elaborando um planejamento tributário, esse conhecimento é importante. Olha a alíquota aqui, esse EX aqui, ó, quem que sabe o que é esse EX aqui? Não faço ideia, professor. Produtos exportados. Então, sempre que você vender um produto que ele é um produto que veio, né, o que vai para fora. De fora, ele vai com a alíquota de 4%. Ele também tem essa redução. Então, às vezes, é interessante você comprar produto de fora para mandar aqui para dentro, porque tem redução também, a alíquota é de 4%. Tá? Então, esses conhecimentos, para efeito de planejamento tributário, é hiper importante, tá? Para efeito de dia a dia e tal, não. Aí é conhecimento que importa para quem é da área fiscal, tá bom? A regra é essa, pessoal, tá? Eu vou mandar esses slides para vocês aí, mas a regra de incidência, de diferencial de alíquota é exatamente essa. E a diferencial de alíquota, Leandro, é exatamente para quê? Exatamente para se evitar essa regra fiscal. É uma forma de você equalizar, equiparar os impostos, tá? E o norte paga 7%, por quê? Porque é menos favorecido com as indústrias, com o desenvolvimento, é por isso? Exatamente, né? É para incentivar desenvolvimento nessas regiões. Naquele local. Ok. Tá? É exatamente por ser uma área mais carente, então é uma forma de se incentivar a remessa para aquele local, tá? E o Amazonas tem essa isenção porque lá é uma região muito afastada de tudo, e para o governo tentar estimular a região, isenta. Manaus tem, né? Manaus tem incentivo fiscal, né? Por ser zona franca, né? Então tem incentivo fiscal que é exatamente para estar muito fora do eixo, né? E é para incentivar as empresas lá. Então, muitas empresas se instalam lá em Manaus exatamente por conta dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, tá? Professor, fazer uma perguntinha aqui. Quando, por exemplo, as empresas contrabalanceiam um produto, por exemplo, como uma montadora de automóvel que traz um produto importado, como o do México, que é um dos grandes produtores também de carro, e manda do Brasil para o México. Aí é uma forma de tentar, porque quando o produto é feito aqui e mandado para fora, ele não paga ICMS. Sim, e quando esse produto chega, por exemplo, do México, nesses acordos internacionais, eles têm que, de alguma forma, balancear para não desestimular a fabricação de alguns produtos. Então, sai mais barato, por exemplo, fazer um Gol aqui no Brasil do que no México. Mas sai mais barato fazer um Jetta no México do que fazer aqui no Brasil. Mas o Brasil consome Jetta e o Gol, e o México consome Jetta e Gol. Então, uma forma para não desestimular ou tentar... Como é que funciona isso? É mais ou menos isso também? Da política interna, né? Vamos falar de Brasil. Sempre que você compra, que você importa um produto, quando ele entra aqui, você recolhe o ICMS na entrada. E você se acredita desse ICMS, né? Então, na verdade, você só antecipa esse ICMS. Então, se você está comprando um automóvel lá de fora para você revender aqui, na hora que ele entrar aqui, você vai recolher o ICMS na entrada. E aí você também tem imposto de importação, né? Desembaraço, transporte. Então, muitas das vezes, acaba não sendo vantagem. Não, porque a gente vê esses acordos comerciais. Agora, quando você está vendendo, aí você tem isenção.
Por exemplo, tem o Brasil, e a Argentina, por exemplo. Está comprando, se tem interesse ou não. Por exemplo, as nossas caminhonetes aqui brasileiras são todas feitas na Argentina. Nossas o quê? Caminhonetes. Então, mas é como eu estou falando. É como eu estou falando. Pessoal, existem acordos, né? Entre os estados, existe acordo entre os países, tá? Então, tem uma coisa que a gente não vai conseguir ver na nossa aula, que são convênios, né? São acordos, né? Então, às vezes, para exportar ou importar um determinado produto, existe acordo entre Brasil e outros países aí para zerar o ICMS ou para não ter. Aí precisa ver produto por produto, NCM, ver a legislação desse produto para ver o que tem de incentivo ali ou não, tá? Mas é regra. É regra que depende de país para país, depende de operação para operação, de produto para produto. De acordo para acordo, tá? De acordo para acordo, convênios. Sim, legal. Base de cálculo. Não compreenderá a sua base de cálculo o montante do imposto sobre produto industrializado quando a operação realizada entre contribuintes e relativa a produtos destinados à industrialização ou comercialização configure fato gerador dos dois impostos, tá? Essa parte que ele está fazendo aqui no inciso 11, tá? Ele está falando o que é a base de cálculo. A base de cálculo é o valor do produto, tá? O problema é que quando a gente está falando de produto industrializado, tem o IPI, tá? E aí, a regra é, quando você está vendendo um produto industrializado para alguém que vai dar sequência a essa operação, que vai revender, tá? Então, você não pode considerar na base do ICMS o valor do IPI. Então, o IPI ele vem destacado para fora, tá? E aí, quando você vai vender um determinado produto para uma empresa que vai revender isso, então o ICMS ele vai incidir só sobre os produtos, não o IPI. Então, como que acontece isso? Deixa eu abrir aqui para vocês entenderem. Como que acontece isso? Eu tenho aqui esse livro, tá? Que ele vale R$100, tá? Para eu produzir ele, claro, pessoal, o livro tem imunidade, tá? É só um exemplo. Então, para eu produzir ele, eu tenho 15% de IPI, tá? Então, o valor dele é R$100 mais 15% de IPI, ok? Que vai dar a R$115. O ICMS, eu vou recolher em cima de 100 e eu tiro o IPI fora. Por quê? Se eu for vender para revenda. Mas se eu for vender esse livro para um consumidor final, a base de cálculo para o ICMS é os 100 do valor do livro mais os 15 do IPI. Tá? Então, por isso que fala aqui, ó, no inciso 11, não compreenderá em sua base de cálculo o montante do imposto sobre produto industrializado, que é o IPI, quando a operação realizada entre contribuintes, entre duas pessoas que contribuem, e relativa a produtos destinados à industrialização ou comercialização, ou seja, entre contribuintes, que aquele que está comprando vai industrializar ou vai comercializar, configure o fato gerador dos dois impostos, tá? Então, essa ressalva é só nessa condição. Fora essa condição, o IPI calculado nos produtos, no total do valor do produto, ele é base de cálculo para compor o ICMS. Tem uma discussão enorme em cima disso, a gente acha que é imposto sobre imposto, ok? Como o ICMS, ele é um imposto que quem paga é o consumidor, as empresas não estão tão preocupadas com isso, embora perca a condição de mercado, tá? Mas a questão é essa, quando você vende para consumidor final, a base de cálculo do ICMS é o valor do produto mais o IPI. Quando você vende para revenda ou você vende para industrializar, a base de cálculo do ICMS é apenas o valor dos produtos, ou seja, só a sua matéria-prima mais a margem de lucro que foi ali agregada, tá? Fato gerador. O que é fato gerador, pessoal? Nós já vimos aí que fato gerador, nós temos que pensar, o que é fato? Acontecimento. Gerador,
é aquilo que vai gerar algo, tá? Então, quando a gente está falando de fato gerador, é o acontecimento que gerou o imposto, tá? Quando a gente está falando de tributo, o que é esse fato gerador? É o acontecimento que vai dar origem ao imposto, isso é o fato gerador, tá? Ou seja, fato, acontecimento, gerador, aquilo que gera algo. Fato gerador é o acontecimento que dá origem ao que? Ao tributo, tá? É o fato que gera o tributo. Então, esse é o fato gerador, tá? Para o ICMS, a Lei Complementar 87/96, no artigo 2º, define o que é o fato gerador. Então, vamos lá. A Lei Complementar 87/96. O imposto incide sobre operações relativas à circulação de mercadoria, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes, estabelecimentos similares, tá? Então, qual que é o fato gerador do imposto aqui, segundo o inciso 1? A operações relativas à circulação de mercadoria, tá? Sempre pensando que essa circulação não é necessariamente o fato de estar circulando esse produto, né? Mas é do ponto de vista fiscal, tá? Inclusive fornecimento de alimentos, de alimentação, bebidas, assim, bares, restaurantes, tá? E similares. Todos eles são fatos geradores do tributos, tá? No inciso 2, prestação de serviço de transporte interestaduais e intermunicipal por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores. Outro dia alguém perguntou se também transporte de pessoas também incidia. Está aqui, inciso 2, tá? Do artigo 2º da Lei 87/96. No inciso 3, prestação onerosa de serviço de comunicação por qualquer meio, inclusive geração, a emissão, a recepção, transmissão, retransmissão e repetição, e a ampliação de comunicação de qualquer natureza. Então, o inciso 3 traz exatamente o fato gerador sobre a comunicação. No 4, fornecimento de mercadoria com prestação de serviços não compreendida na competência tributária dos municípios. Quer dizer isso, principalmente as empresas de construção, quando ela vai fazer um serviço para construir um determinado uma obra, um determinado prédio, tá? Aqueles produtos que não vai se considerar na competência do município para agregar o serviço, todos eles também fato gerador para o ICMS. 5, fornecimento de mercadoria com prestação de serviço sujeito ao imposto sobre serviço, com competência dos municípios, quando a lei complementar é explicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual. Então, esse artigo 2º, esses 5 incisos, ele traz exatamente o fato gerador para a apuração, para a obrigação do ICMS, ok? Ainda no fato gerador, o imposto incide também sobre a entrada de mercadoria ou bem importado do exterior. Lembra que eu acabei de falar sobre isso? Que quando eu importo um produto do exterior, eu tenho que pagar o ICMS, Leandro? Sim. Então, sobre a entrada de mercadoria ou bem importada do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade. Ou seja, quando eu compro, por isso que eu falo, depende muito da política do país. O Brasil, quando ele exporta, vai sem ICMS. Tá? Mas se for alguém que, por exemplo, a Argentina exporta para o Brasil, pode ir lá também ter o benefício de ir sem ICMS. Mas quando chega no Brasil que eu compro, eu tenho que pagar o ICMS na entrada, tá? Então, eu pego a mercadoria, eu vou colocar lá, inclusive, o frete, se for CIF ou FOB, vai depender, vou agregar o valor, vou calcular o imposto 18% e vou recolher esse imposto. Tá? Quando eu recolho esse imposto, pessoal, nesse produto que eu importei e vou usar para revender, o que eu faço com esse imposto, esse CMS? Por isso que eu falo, aí eu estou falando só de antecipação, porque o que eu faço com esse imposto que eu recolhi? Ele vai entrar lá, imposto ICMS a recuperar, porque na hora que eu for vender esse produto, que eu agreguei o valor nele e for vender, eu vou subtrair esse valor que eu já paguei nessa mercadoria que eu usei como matéria-prima minha na entrada, beleza? Beleza.
sobre o serviço prestado no exterior, ou cuja prestação tenha iniciado no exterior, né? Ainda que esse serviço tenha sido prestado no exterior, ou cuja prestação tenha se iniciado no exterior, mas a empresa é aqui do Brasil também, vai se incidir, tá? E aí a gente está falando mais necessariamente dos transportes, sobre a entrada no território do estado destinatário de petróleo, inclusive lubrificante, combustível líquido e gasoso, dele derivado, e de energia elétrica, quando não destinado à comercialização ou industrialização decorrente de operações interestaduais, cabendo o imposto ao estado onde estiver localizado o adquirente, tá? E aí, a tributação do serviço de transporte interestaduais, intermunicipais e de comunicação, ele vem lá previsto também na Constituição Federal, no artigo 155, compete aos estados e distritos federais instituir imposto sobre 2. Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, tá? E aí, concomitantemente a isso, na Lei Complementar 87 de 96, o imposto incide, tá? Inciso 2 aqui é artigo 2º, tá, pessoal? Sobre prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal por qualquer via de pessoas, bens, mercadorias ou valores, e prestação onerosa de serviço de comunicação por qualquer meio, inclusive a geração e omissão, recepção, transmissão, a retransmissão, a repetição e ampliação de comunicação de qualquer natureza, tá? Então, a tributação em cima do transporte interestadual e intermunicipal, nós já vimos que nesse caso vai incidir ICMS, a comunicação, nesses casos, a maioria desses casos aqui fala prestação onerosa de serviço de comunicação, geralmente são empresas que coloca produtos, tá? Retransmissor, né? Todos os produtos aí que gere, que agregue ao valor ao serviço da comunicação algum valor que vai incidir ICMS, tá? Então, olha que a tributação do ICMS no transporte interestadual, intermunicipal, tem previsão legal na Constituição, tem previsão legal na Lei Complementar 87/96, aí, que é a Lei Candir, tá? E aí, a próxima aula, que já vai dar 10 horas, nós falaremos sobre o ISS, tá? Diga. Naquele slide anterior, estava escrito Emenda Constitucional 87 de 2015. Deixa eu ver. Lá em cima. Então, isso aqui é a Lei Complementar Emenda Constitucional 87 de 2015, tá certo? É isso mesmo. Não, tá 96 aí, não tá 2015. Não, Lei Complementar 87 desculpa, de lá em 96, cima, no título. sim, mas... Não, mas aqui é uma emenda constitucional, aqui é uma lei complementar. Tá bom, então tá certo, é isso mesmo. Era só para confirmar, porque eu estou escrevendo. Não, mas é duas coisas distintas. Aqui é uma emenda constitucional, que trouxe alguma coisa também sobre o transporte e sobre a comunicação. Mas aqui é a lei complementar 87/96. Entendi. Tá? E aí, na próxima aula, a gente vai estar falando exatamente sobre o ISS, a competência que está lá no artigo 156.3, compete aos municípios instituir imposto sobre, e aí a gente fala aqui de serviço de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155.2, definido em lei complementar, tá? Pessoal, eu falei ontem com a professora Maria do Rosário, aquela que eu falei para vocês, que é a juíza do TIT, e eu estou agendando com ela para a última aula de outubro, para ela trazer uma palestra. Certamente, eu ainda não sei qual que é o assunto que ela vai trazer. Tá? Eu estou pensando ainda se ela vai trazer sobre TCMD, que eu acho super interessante para vocês, para efeito de planejamento tributário, ou até mesmo sobre a substituição tributária de CMS. Tá? Inclusive, nós falamos hoje sobre CMS e eu não falei sobre substituição tributária. Na próxima aula, eu vou trazer alguma coisa sobre substituição tributária que é super importante também para vocês.
tá? Sobre o substituto, sobre o substituído, os produtos que hoje têm substituição tributária, como funciona, tá? É bem rápido, mas é importante. Aí eu só vou ver, eu vou definir o que eu vou pedir para ela trazer, porque ela é juíza do TIT, ela está lá no meio, tem livros escritos, é doutora, vai acrescentar muito para vocês, tá? Conversei com ela, ela é professora minha, isso não tem nada a ver com a Anhanguera, tá? É iniciativa minha, com a autorização do Francisco, mas eu tenho certeza que vai ser muito bom, porque ela vai poder dar uma visão do ponto de vista lá do TIT, né? TIT, que é o Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, tá bom? Beleza, Legal. professor. Então, boa noite, valeu, obrigado a todos. Dúvidas, mandem. Professor, sobre o trabalhinho que o senhor falou que ia compor a nota, qual que seria esse mesmo trabalhinho? No final de cada encontro, 1, 2, 3, tem lá, no pós-aula, tem lá esses enunciados desses trabalhos. No próprio Então, AVA. você conseguiu ver esse pós-aula no encontro 1. No 2, 3 não tem. Eu já coloquei, sim, mas eu vou confirmar amanhã, senão eu coloco. Eu acho que eu coloquei. Então, professor, acontece que não sei se está dando problema no meu AVA, aqui no encontro 1, o pós-aula, né? Não consta nenhum trabalhinho. Será que é porque perdi o prazo, alguma coisa específica? Não, porque ele é o enunciado que eu coloquei, né? Então, tá escrito, meu AVA tá escrito assim, em elaboração. Gostou do encontro 1. Oi? Tem algumas coisas no AVA, professor, que tá lá, só que a gente não consegue acessar também. Quando clica, abre Aí outra na página elaboração, né? e não abre Tá o escrito arquivo em elaboração. que foi colocado no AVA. Elaboração? Deixa eu ver. Eu não tô com acesso a isso não, professor, essa matéria, esse conteúdo. Esse AVA aí é todo bugado. Tá mesmo? E no AVA que é para melhorar, tem certas partes que tá em inglês. O AVA esse semestre tá bem complicado, né? Professor, até para o senhor ter noção, eu tô tendo problema até com o estágio supervisionado, eu não tô conseguindo anexar as peças. Sério? Beleza, professor. Boa noite para todo mundo aí. Um abraço. Até a próxima aula aí. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Peraí, Lucas, que eu tô vendo aqui, tá? Beleza, professor? Boa noite, pessoal. Boa noite, turma. Boa noite, mestre. Boa noite. Professor, a prova sem pegadinha, tá, professor? Não tenho mais idade para ficar tentando entender pegadinha, por gentileza. Professor, Oi. Ô, Lucas, você tá vendo minha tela aí? Professor, eu tô vendo. Tá vendo no encontro 1, pós-aula? Conceito e característica, tributos em espécie. Tô vendo, tô vendo. O aluno deverá elaborar um resumo do conteúdo estudado, indicando o seu entendimento e apontando o que não entendeu. Do 2. O meu tá. Peraí, professor, pode voltar primeiro? Tirar um print? Ó, tira do 2 já então, ó. Tá, peraí, um minuto. Ó, o 2. Você deverá pesquisar sobre esses dois tributos, demonstrar casos concretos já aplicados no Brasil e dar seu parecer sobre a aplicação desses tributos em nossa legislação. E aí a gente está falando de contribuição de melhoria e empréstimos compulsórios. Vou voltar no 1. Tipo, fazer uma redação e encaminhar para o senhor, é isso? Nesse 2 é para pesquisar, tá? 1, elaborar o resumo da aula, falando o que você não entendeu e o que entendeu. Tá aí 1. Beleza. Agora o 3. Boa noite, professor.
Professor, só um minutinho. Vai valer quantos pontos aí, professor, esse monte de trabalho? Uns 10 pontos, pelo menos? 3, após o conhecimento aqui adquirido, pesquisar junto à prefeitura do seu município as alíquotas de ISS aplicadas nos serviços de representação comercial, corretagem, serviços advocatícios, contabilidade e serviço médico. Então, é só pegar, você mora em Tapecerica, liga lá na prefeitura ou entra no site para ver as alíquotas de ISS cobrado nesses serviços. Só isso. Perfeito, professor. Tem qual prazo mesmo para entregar, professor? Pega na próxima aula. Próxima aula, perfeito. Quem que perguntou a quantidade de ponto? Eu. Não fui eu, não. Eu perguntei outra coisa. Eu, professor Gerran Machado de Carvalho. Machado de Carvalho. Gerran, então, essas aulas é para complementar, essas atividades é mais para complementar a nota para quem foi ruim na atividade, porque eu já atribuí 1.000 pontos lá no falso verdadeiro. Então, para quem foi mal, eu vou usar esse trabalho para complementar a nota. Ótimo, professor. Muito bom. Para a gente memorizar, muito bom. Beleza, pessoal? Professor, boa noite. Boa noite, meu Professor, xará. eu acho que Ficou mudo. Travou tudo aqui. Então, eu vou ter acesso ao AVA a partir de amanhã, segundo o professor Francisco. Eu vou poder estar encaminhando esses materiais para o senhor também, esses trabalhos aí? Ou não? Eu já perdi o prazo? Pode sim. Ok. Obrigado, professor. Professor, só mais uma última dúvida. Esses trabalhos eu consigo mandar para o senhor no próprio AVA ou tem um e-mail específico? Para mandar no meu e-mail. Tá. Seu e-mail tem no AVA, professor? Tem, né? Tava na aula aí o tempo inteiro. Tá, eu vou pegar uns prints que eu tirei, então eu mando o e-mail para o senhor, tá bom? Tem uns slides aí que tá o WhatsApp, tá? Pode chamar no WhatsApp também, que aí eu passo o e-mail. Perfeito, professor. Muito obrigado, hein? Agradeço. Então, professor, que eu perguntei é se agora nos outros encontros da unidade 2, em todos os pós-aulas vai ter algum exercício como esses? Vou sempre deixar exercício para ajudar na hora da nota lá, para quem precisar. Tá bom. Boa noite, professor. Boa noite. Não é Estava fazendo antecipado. Então, não é obrigatório fazer, mas quem fizer vai ajudar na nota, aí, principalmente para quem tá indo mal. Mas eu acho legal fazer porque me ajuda a estudar. Eu acho. Tá bom, pessoal? Pessoal, obrigado, viu? Obrigado a todo mundo aí. E vamos em frente aí. Boa noite. Vai sair um monte de tributarista daí. Abraço. Abraço, professor. Até mais. Agora que eu... Eu gosto de achar, sabia? Olha lá, quantas vezes eu levantei a mão levantada, porque eu queria falar, entendeu?